mais uma vez aqui em Goiânia. Uma satisfação revê-los, rever a cidade, uma cidade muito bonita, no coração desse país continental nosso. E falar e continuar falando e ouvindo aqui um pouco, ouvir a minha amiga Alessandra, nessa evangelização, né, Alessandra, que a gente vai fazendo Brasil afora, de falar da importância da energia, do papel da energia e do que a gente tem a ver com isso. Bom, antes de começar aqui a minha fala, eu queria saber quem está pela primeira vez aqui no Fórum GD, por favor, levante a mão, eu tenho uma referência. Muito bem, eu fico feliz com isso porque a grande maioria não vai ter que ouvir o que eu falo por aí mais uma vez. Aqueles que já ouviram, Tiago, me desculpe, Mauro, me perdoe, tantos outros mais, mas o papel nosso é falar um pouco disso tudo. Ainda que não dá para ser muito repetitivo com relação à questão do que a gente está vivendo, da geração distribuída, da energia renovável, porque os números têm mudado tão rápido e a realidade nossa tem mudado tão rápido que de um evento para o outro eu já tenho coisas novas para dizer e a gente tem desafios novos por passar. Mas eu queria, nessa conversa rápida com todos aqui, com todos vocês, com todas vocês, fazer a gente pensar um pouquinho onde a gente está, o que a gente está fazendo, trabalhando, né? Porque é isso que no final do dia, no final do mês, a gente vai tentar entregar como entrega, né? Quando alguém pergunta para vocês, pergunta para mim, você trabalha com o quê? Né? Então a gente responde às vezes coisas diferentes, mas ao longo desse período, ou desses últimos anos trabalhando com isso, eu estou cada vez mais convicto que eu trabalho com energia. E entendo que todos aqui trabalhamos com isso, né? Temos aqui um referencial 60 anos, né? É bastante tempo, né? Viu muita coisa certamente acontecer, está vendo muita coisa. A gente estava conversando aqui um pouco antes, as transformações desse setor. Há 10 anos atrás, muito provavelmente, nós não estaríamos pensando nessas possibilidades, né? Eu não estaria, vocês não estariam. Há 10 anos atrás, pelo menos para mim, energia era algo, uma condição sine qua non, ou seja, a gente chega num local como esse, ou na casa de alguém, ou num comércio, e a gente tem a certeza, a gente nem pensa a respeito, na verdade, a gente tem a certeza que ali tem energia, que aquilo ali está energizado. Você vai colocar um carregador, uma tomada na parede, ou vai acender um interruptor e vai vir a luz. A gente sempre, eu pelo menos, sempre pensei dessa forma, vi dessa forma. E aí a hora que você começa a participar disso tudo, você vê o quanto complexo é isso. E nesses últimos 10 anos, esse mundo de possibilidades tem mudado radicalmente. Nós trouxemos, ou foi criado, aí a agência reguladora tem um papel importante, predominante, que foi ter proposto para o setor elétrico brasileiro a geração distribuída. E quando a gente fala em geração distribuída, e aí abriu essa possibilidade aqui para todos nós, a gente também pensa, e de fato é algo novo, mas quando você olha um pouco para a história da energia, a energia da maneira como nós conhecemos, dessa transmissão energética, ela começa com geração distribuída. As primeiras PCHs, ou pequenas centrais elétricas, né, Alessandra? E eu sou do litoral de Minas Gerais, eu sou de Juiz de Fora, e lá no litoral de Minas, em Juiz de Fora, nós temos a primeira hidrelétrica, Marmelos, que é exato, mais de 100 anos. Até outro dia, estava em atividade, tem um tema com a CEMIG e parou, mas se ligar funciona. E que foi colocada ali porque precisava de energia para rodar a Manchester Mineira, que era Juiz de Fora à época, com a indústria têxtil. Então eu precisava de energia, que era junta carga, que é GD, para rodar a indústria da época. Então a ideia de GD é uma ideia antiga. É que depois a gente foi fazendo
projetos energéticos maiores que estavam distantes da carga, né? E isso foi mudando. E a gente, de certa forma, está trazendo isso de novo. Eu não sei quantos de vocês aqui têm um sistema fotovoltaico, tem uma geração própria de energia. Esse foi outro desafio, explicar que a GD era a geração própria de energia, era gerar sua própria energia. Quantos de vocês têm? Mas eu tenho convicção que aqueles que têm é um sentimento diferente, quando você pega ali o teu celular e vai olhar o que o teu sistema gerou naquele dia. Então você começa a sentir que de fato você está fazendo parte deste processo, deste jogo, né? Eu não tenho ainda, espero futuramente poder ter, e eu acho que futuramente eu vou quase que obrigatoriamente ter, eu não tenho um veículo elétrico ainda, né? Muitos já têm. Aliás, esse processo a gente pode dizer que está explodindo no Brasil. Eu tenho conversado com as empresas do setor, BYD, Renault e outras mais. O pessoal não está dando conta de entregar o que está sendo comercializado. Então, isso está vindo e acontecendo muito rápido. Isso tem a ver conosco. Então, na minha perspectiva de pessoa física, eu não tenho um veículo elétrico ainda, mas ele está no meu horizonte pelo menos de desejo, né? Tem alguns desafios, o preço, uma série de coisas, a questão da carga e tudo, né, onde que eu posso carregar, mas ele está cada vez mais na nossa realidade. Mas eu tenho uma moto elétrica. E aí eu ponho meu capacete, esse óculos bonito que vocês estão vendo, óculos solar, laranja. Meu filho olhou para mim um dia que eu pus esse óculos e falou assim: é aposta, né, pai? Você apostou com alguém que você ia usar isso, né? Eu não entendi até agora porque no sol ele fica escuro, é um show. E eu com a minha moto elétrica, capacete preto, esse óculos, gente, não, sem brincadeira. Se eu pôr um fone de ouvido em uma música, então, tá bom que ela faz 40 km por hora, e daí? Né? Eu me sinto assim, isso na reta e na descida, né? Porque na subida é menos. O cara outro dia passou com um carrinho de pipoca na minha frente, mas é elétrica, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso para vocês é o seguinte: a gente começa a viver isso. E as pessoas estão gostando de viver isso. Então a gente vai continuar nesse negócio. Nós estamos vivendo desafios no nosso setor nesse momento? Estamos. Vivemos desafios no ano passado? Vivemos. E há 3, 5 anos atrás também. E vai viver no próximo ano. Esse é o ponto. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente entender que o mundo está se tornando cada vez mais eletrificado. Nós estamos usando cada vez mais eletricidade. O Brasil ainda é um dos países com uso per capita de eletricidade abaixo de muitos vizinhos nossos. Não vou nem entrar no tema de países como Estados Unidos, Japão, ou países europeus, não. Estou falando de países que estão... Aqui na América do Sul, nós temos um consumo per capita elétrico ainda abaixo desses países. Nós temos muito espaço para crescer. Quando eu aumento o meu consumo per capita de energia, naturalmente eu preciso aumentar a minha geração. Se essa geração puder ser feita por mim mesmo, ou participar deste processo, porque aqui eu estou falando da geração própria, onde eu estou gerando, mas a gente tem outros vários modelos possíveis que a gente não tinha no famoso 10 anos atrás que eu falei. É o caso, por exemplo, da geração compartilhada. Participar como cotista de uma usina. Isso é um negócio para todos nós aqui. O Mercado Livre, acho que vale a pena a gente olhar para o Mercado Livre. O Mercado Livre vai acontecer. Já está aqui na porta em 2024 para os consumidores do Grupo A, mas vai chegar para o B em 2026 e em 2028 para todos nós. Então, vamos voltar na pergunta inicial, ou na provocação inicial aqui, que é o negócio que nós estamos é um negócio de energia. Eu preciso começar a pensar soluções energéticas. A GD é parte deste processo, mas ela não é a única opção. Existem outras possibilidades dentro deste negócio, e depois que você entra no negócio, começa a ficar mais fácil, porque você começa a perceber isso. Mas existem outras possibilidades. Falei aqui há pouco um pouco de mobilidade elétrica. Acho que vale a pena olhar para isso. As pessoas vão pensar como ter um carregador elétrico em casa. As empresas vão pensar como ter um carregador elétrico. Será que eu estou olhando para a GD só com a instalação
em telhado ou solo, ou se eu estou pensando nessa possibilidade. Armazenamento é um outro ponto. Eu tenho um amigo do setor também que eu gosto muito, que é o Gustavo Buiatti, começou há muito tempo, estava na Alsol, que é relativamente perto aqui em Uberlândia, e está na Reenergiza hoje. O Gustavo falou um negócio muito interessante num desses eventos. O bom de vir em evento é que você sempre aprende numa fala. Ele disse o seguinte: o armazenamento vai ser para o setor elétrico, e aí principalmente para o nosso negócio em GD, o que foi o smartphone para as telecomunicações. A gente mudou a nossa relação de tempo, trabalho e tudo com isso daqui. E certamente a gente vai mudar a maneira como a gente vai interagir com a energia e com o relacionamento das coisas elétricas com o armazenamento, com a bateria. Então, acho que vale a pena a gente começar a olhar para isso, estudar sobre isso, ver quem são os fornecedores, como é que isso funciona. Então, se tornar um consultor no tema energético. A gente precisa, agora, dar um passo a mais nesse processo que a gente tem vivido nesse nosso negócio, na geração distribuída. Olhar o nosso entorno, olhar o que mais eu posso apresentar como solução. O mercado vai comprar. Automação, esse é um outro ponto. Conversar com as pessoas, projetos na área de engenharia, de construção, vale a pena ir conversar uma solução completa. Eu já conheço da questão do setor de possibilidades energéticas, então eu vou tentar ali fechar um pacote completo. Quando eu comecei esse negócio, há uns anos atrás, eu estava fora do Brasil e eu achei super interessante a época. O módulo na época que tinha mais potência tinha 180 watts. Era 13% de eficiência. Olha o que aconteceu nesses anos. E eu entrei na energia, ou na geração distribuída, ou nesse tema que nós estamos, pelo BIPV, né? O nome é super bonito. Eu levei quase 4 meses para falar certinho, que é o Building Integrated Photovoltaic. Então, pensei em ter um cachorro com esse nome, que ia parecer importado, né? O que é isso, né? É a fotovoltaica integrada à construção. Isso é outra fronteira super possível. Eu estive na Alemanha recente, na Intersolar de lá, agora em junho. A quantidade de possibilidades que existiam para que as pessoas, as empresas, possam gerar a energia com materiais que, ao nosso olhar, né, são passivos hoje de geração, um vidro fotovoltaico, um piso fotovoltaico, uma fachada fotovoltaica com design, com estilo, isso já está aí, isso já existe. Então, por que não olhar para isso como uma possibilidade de negócio também? Então, essa minha fala hoje aqui, que está chegando ao fim, é porque eu tenho escutado bastante ao longo deste ano que o ano de 2023 não está igual ao ano de 2022. Algumas empresas estão enfrentando desafios grandes, né? Os números eram maiores em 22 do que são em 23. Na realidade, em potência, a gente tem colocado em 23 até mais potência do que a gente colocou nesse mesmo período de 2022. Né? Nós temos hoje aproximadamente 4 gigas e 600 em GD em 2023, e a gente tinha 4 gigas e 300 nessa mesma época. A gente está uns 10% acima. Mas isso é resíduo, ou isso é consequência dos pareceres de acesso que foram colocados de forma muito intensa no final ali dos últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro de 2022. Então, tem muita usina ainda sendo ligada, principalmente na mini geração, e que traz esse número, mas o número ainda é maior. Mas, de fato, o número ia ser diferente em 23. Né? Tem um momento que a gente começa a estabilizar o nosso setor. E a gente está chegando nesse momento de uma certa estabilidade. A gente vai precisar, aquilo que eu falei, né? A gente vai precisar mudar um pouquinho o nosso olhar
e as nossas propostas para continuar crescendo. Eu acho isso bom, porque isso vai abrir novas possibilidades. A gente vai abrir... É que a gente tinha tanto para fazer em GD, ou ainda tem, mas a demanda era tão grande que talvez não nos deu a possibilidade. Eu estou falando na GD aqui, permita-me, Alessandra, a GD de telhado, a GD fotovoltaica, o integrador, né, a microgeração abaixo de 75, né, a gente sabe que a GD tem uma série de possibilidades, biogás, biomassa, enfim, tem uma série de outras oportunidades. Eu acho que inclusive faz sentido olhar para isso, principalmente aqui no Centro-Oeste, principalmente aqui em Goiás, onde é possível gerar com outras fontes. Mas então, voltando, a gente vai viver um momento de estabilidade do nosso setor. Os percentuais de crescimento naturalmente vão ser menor. Não dá para a gente ficar crescendo 60%, 70% ao ano, não é nem sustentável. Há pouco tempo atrás, eu ia em eventos, como nós vamos do setor, defender a GD, falar pela BGD e tudo, e naquelas oportunidades, e foi logo ali, 2020, 2021, o argumento nosso era, olha gente, a gente precisa crescer, deixa a GD crescer, deixa a GD se consolidar, não cria travas, falando com as instituições, falando com o governo, enfim, falando para quem faz parte desse jogo no Brasil. Naquela oportunidade ali, a gente tinha 10, 11 gigas. Eu olhei agora, pouquinho antes de subir aqui, nós estamos com 23 gigas, 123 megas. Se eu for num evento do setor das nossas associações, né, Alessandra, discutir, debater e dizer, deixa a gente crescer, que a gente é pequeno, vão me bater. E com razão. É muito possível que até o final deste ano, a geração distribuída, e eu estou falando só da geração distribuída, eu não estou elegendo uma fonte na geração distribuída. Imagine que a geração distribuída é uma fonte. É muito possível que ela seja a segunda fonte de energia renovável do Brasil. Há uma possibilidade muito consistente da gente ultrapassar os 26 gigas de eólica que existe, num período muito curto de tempo. Fechando a minha fala aqui, só para dar como exemplo, o estado de Goiás, já foi comentado, o Tiago falou aqui, tem 1 giga e 50 megas de geração distribuída, e com mais um tanto na fila para poder ser conectado. No último ano, eu peguei a data de 4 de agosto de 2022 e olhei até agora, 4 de agosto de 2023, quando eu estava vindo para cá. O Estado colocou 420 megas, então, ou seja, tem 1 giga e 50 e eu coloquei em um ano, e são 11 anos, em um único ano, 420. Então, se eu tiro esse único ano, em 10 anos eu fiz 630, vamos arredondar a conta. E em um único ano eu coloquei 420. Eu quase repito, em um ano, que foi o que levou 10 anos para ser. Então, é um crescimento significativo. E a gente vai precisar conviver agora com outras possibilidades, olhar para outros negócios, entender que eu trabalho com energia, ver quais são as demandas possíveis no agro. A gente começa a falar de agrovoltaica agora, que é você levar a fotovoltaica para o agro. Eu falei aqui de algumas outras possibilidades, mobilidade elétrica, automação, BIPV, enfim, a gente está pensando aqui soluções energéticas, e eu acho que é para isso que a gente precisa começar a colocar a nossa atenção. Nós vamos continuar crescendo, mas a gente vai ter que ter um mix de possibilidades aí. Bom, no meu minuto final, eu queria convidar aqueles que ainda não fazem parte da ABGD, que se associem a nós. Nós fazemos sim um trabalho, muito intenso dentro da perspectiva institucional, e isso dá muito trabalho. Isso tudo que eu falei com vocês, esses debates a gente participa muito, né? Tem aqui o Carlos Cunha, que é o nosso diretor aqui em Goiás, sempre, Carlos, vai ter uma reunião na distribuidora, vai ter uma reunião no estado, vai ter uma reunião em Brasília, muitas vezes, por favor, vá até lá, nos represente. Então, a gente tem um trabalho de representatividade, e uma associação ela é forte quando ela tem massa de associados.
senão ela não consegue prosperar. Então, eu convido a todos, eu vou estar aqui, se quiser conversem comigo, tem outras pessoas da BGD aqui também, convido vocês a se associar. Nós temos projetos emblemáticos, nós temos o Roadshow ABGD Hall, que inclusive está passando por aqui, passou agora por Itumbiara, correto, Carlos? É uma carreta itinerante, roda o Brasil inteiro. Nós já rodamos mais de 55 mil quilômetros nos 2 últimos anos, conversamos com mais de 5.500 alunos, apresentando num tempo de curso de 4 horas. Gente, eu sei que não dá para sair com 4 horas de um curso dizendo sei tudo sobre GD, sistema fotovoltaico que for, já posso subir num telhado e fazer uma instalação. Não é isso, por favor. Mas a gente leva em 4 horas qual é a legislação, o que é um sistema, o que faz um inversor, o que faz um módulo, isso no introdutório. No curso com o integrador, a gente aprofunda mais algumas discussões sobre tecnologia, sobre o que vem de novo. O caminhão passou, a carreta passou por aqui, está por aqui, vai subir, vai para Belém, vai para Manaus, roda o Brasil inteiro, passa de novo no Sudeste, finaliza no Sul. Então, assim, são projetos emblemáticos. Eu queria agradecer aqui o Thiago Canal, que é marketing da Rising, que está conosco nesse projeto desde sempre. Obrigado. Sem as empresas patrocinadoras, impossível. Temos ali também nosso coordenador. Aqui a gente faz e mostra ao vivo, né, Mauro? Nosso coordenador de comunicação do ABGD News, o Mauro Vedequim, vai falar aqui também amanhã. A ABGD, na nossa página no YouTube, no ABGD News, a gente tem lives sobre questões do jurídico, do tributário, de tecnologia, de pessoas do setor com um tempo maior. É uma plataforma de acesso disponível a todos, gratuita. Tem mais de 40 podcasts lá com pessoas que são do setor, trazendo as suas histórias, trazendo sobre tecnologia e inovação. Essa plaquinha tempo esgotado é para mim? Obrigado. Bom, então é isso, é um trabalho que a gente faz, promover um evento como esse, junto com o FRG, o Grupo FRG, há 6 anos, conversando com bastante pessoas, empresários, empresárias, empreendedores como nós, como vocês, e eu queria desejar um bom evento a todos, e eu gostaria de deixar essa provocação com vocês. Vamos começar a olhar o que mais dentro da energia, nesse negócio que a gente entrou, o que mais a gente pode fazer. Muito obrigado, um bom evento a todos, um bom dia, obrigado Goiás, obrigado Goiânia, obrigado Grupo FRG.